Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. O vídeo de hoje é um pós-jogo da 6ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O Vitória venceu o Sport por 1-0 no Barradão, um jogo aí que é marcado por ser um clássico nordestino. Duas equipes que se parecem muito, né? São rubro-negras, fazem aniversário no mesmo dia. E o Sport foi até Salvador nesse meio de semana para enfrentar o Vitória e acabou sendo derrotado. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, que é um pós-jogo como todos vocês conhecem. Falando primeiramente das formações, né, das escalações dos dois times, tanto Vitória como Sport têm compromissos no final de semana. O Vitória joga o segundo jogo contra o Bahia, está atrás do placar, perdeu o primeiro jogo na Fonte Nova por 2-0, mas por ter tido a melhor campanha no Campeonato Baiano na primeira fase, o Vitória pega o Bahia no segundo jogo no Barradão. E por conta disso, Thiago Carpini poupou alguns titulares, claramente a gente vai ver aqui quando eu começar a ler as escalações, para esse jogo contra o Bahia, para dar tudo de si nesse jogo contra o principal rival. O Sport, por sua vez, também tem um compromisso muito importante no próximo sábado. Trata-se do primeiro jogo da grande final contra o Retrô, na Arena de Pernambuco, mas na minha visão, não foi isso que fez com que Pepa modificasse muito o time titular que a gente estava acostumado a ver nos últimos jogos. A gente teve um boletim médico no momento que saiu a escalação, dizendo que tanto Paciência como o Pablo, que são os dois centroavantes, os dois atacantes do Sport, estão com desconforto. Pablo no joelho e Paciência na parte posterior da coxa, se eu não me engano. Então, isso para mim foi um aviso claro que Pepa, com medo de prejudicar fisicamente os jogadores, colocou um time em campo no Barradão bastante modificado. Então, indo agora para as escalações para poder ilustrar melhor isso, a gente vai poder perceber o que os dois times fizeram. O Vitória entrou basicamente num 4-2-3-1, com Gabriel Vasconcelos, goleiro, Claudinho, Zé Marcos, Lucas Alter e Hugo. No meio campo, né, uma trinca, um 4-3-3, com Ronald, Ricardo Hiller pelo lado direito, PP pela esquerda, e na frente a gente teve Gustavo Mosquito pela ponta direita, pela esquerda Janderson, que foi o autor do gol do Vitória e o único gol da partida, e Carlinhos como centroavante, Carlinhos ex-Flamengo. Então essa foi a formação do time do Vitória. A gente pode observar aqui que não começaram nesse jogo Wellington Rato, por exemplo, o próprio Fabri, que entrou no intervalo do primeiro para o segundo tempo, Jamerson, enfim, jogadores aí considerados titulares do Vitória. O Sport também veio com um time muito modificado. Kaique França, Hereda, João Silva e aí a primeira mudança, Lucas Cunha, fazendo parceria com João Silva na zaga. Já era uma dupla que eu defendia, que eu queria ver em campo. Na lateral esquerda, Cariús. Dalbert está no momento de transição ainda. Eu acho que para o jogo do Retrô talvez ele esteja apto. No meio campo, o Sport jogou com a trinca, com Rivera como esse primeiro volante. Pela direita, mais avançado, Fabrício Domingues. Pela esquerda, Duqueiroz. E no ataque, Gustavo Maia pela ponta esquerda, Carlos Alberto pela ponta direita. E a estreia de Arthur Souza, né? Era um dos jogadores aí que estavam faltando estrear pelo Sport. Tanto Duqueiroz como Arthur Souza estrearam nessa partida. E para mim tiveram desempenhos diferentes. Duqueiroz achei abaixo, foi uma grande frustração para mim. Eu acho que Duqueiroz é um bom jogador, obviamente é só a primeira partida dele, mas eu esperava mais, principalmente nesse tipo de jogo. E Arthur Souza, contrariando algumas opiniões, eu achei que foi bem. Eu achei que na maioria das vezes que recebeu a bola conseguiu construir alguma coisa, deu para ver que é um jogador técnico, um jogador que se movimenta muito fora da área, mas não foi alimentado nesse jogo, portanto não apareceu com frequência, mas das poucas vezes que recebeu a bola, eu achei que ele gerou algumas ações interessantes. Então, indo para o jogo, o que a gente teve? Um primeiro tempo em que o Sport teve mais volume de jogo do que o Vitória, mas foi um time que não criou oportunidades de forma contundente. O máximo que o Sport conseguiu construir foi uma jogada, uma inversão de bola, eu acho que de Lucas Cunha, que achou Fabrício Domingues atacando o miolo da zaga do Vitória, recebendo essa bola, mas aí Gabriel sai nos pés dele e ele nem consegue finalizar. De resto, o Vitória e o Sport tiveram estratégias parecidas. O Vitória começou um pouco mais reativo, mas depois dos 10, 15 minutos entendeu a saída de bola do Sport e foi um time propositivo. O Sport foi um time propositivo desde o começo também.
que tratava melhor a bola, e o Vitória tinha muitas dificuldades na saída de bola. Era um time que, quando a bola chegava no meio-campo, o Vitória não conseguia conectar as jogadas para o último terço, tinha alguma dificuldade na saída de bola também, e o Sport conseguia chegar até o último terço, mas para desenvolver alguma coisa nessa área do campo não conseguia. A ausência de um meia talvez tenha prejudicado as ações de criação do time do Sport, e os volantes que lá estavam também, os médios que lá estavam, não conseguiram performar bem. Duqueiroz foi um jogador muito tímido no primeiro tempo, e Fabrício Domingues, apesar de aparecer muito, errou muito tecnicamente também. Então foi um jogo aí de mais volume do Sport, e o Vitória não tinha esse volume todo. E o que me preocupava bastante no primeiro tempo era o excesso de faltas que o Sport fazia no Vitória, principalmente no último terço do Vitória, no campo de ataque do Vitória. Então, aos 46 minutos, Carlos Alberto deu uma entrada muito forte no jogador do Vitória, deveria até ser punido ali no mínimo com o cartão amarelo. A bola foi cruzada na área, a defesa do Sport consegue afastar num primeiro momento, e após uma desconexão tática ali, o jogador Janderson consegue receber a bola de frente para o gol, dar uma bomba e fazia 1-0 para o Vitória. Depois daí, o primeiro tempo acabou. No segundo tempo, eu acho que Pepa deveria ter voltado com algumas mudanças. Por exemplo, Gustavo Maia não estava bem, era jogo ali para Leni Lobato, por exemplo, pela direita e botar Carlos Alberto pela esquerda. Acho que deveria ter colocado meia, Lucas Lima logo no intervalo, ter tirado Fabrício Domingues. Eu daria mais tempo a Duqueiroz. Fabrício Domingues estava participando, mas como eu disse anteriormente, era um cara que estava falhando muito tecnicamente. E ele não fez nada disso, o time voltou mesmo. O Vitória tirou Janderson, o autor do gol, e colocou Fabri. E foi muito importante nos 10 ou 15 primeiros minutos do segundo tempo. Foi um jogador que deu um calor ali na defesa do Sport, um jogador que caía muito pelo lado esquerdo, conseguia vencer confrontos individuais. O Vitória tinha mais volume de jogo no segundo tempo, mas a partir dos 15 para 20 minutos o Sport conseguiu tomar conta da partida, principalmente em termos de posse de bola, teve mais volume, o Vitória se retraía um pouco mais, começava a dar chutões para se precaver defensivamente, e o Sport começou a mudar. Entraram Barleta, entrou também Sérgio Oliveira, que entrou muito mal nessa partida, e Barleta foi o melhor em campo do segundo tempo. Graças a ele, o Sport teve uma oportunidade, né? Ele meteu uma bola ali naquela jogada bem conhecida, que ele corta de fora para dentro, finaliza, a bola passa pelo goleiro, o goleiro não teria chance alguma se a bola entrasse, mas a bola bate na trave. E depois daí o Vitória foi caindo muito, fazendo muita cera, o Sport não conseguia criar nada. Teve um ponto positivo, o Sport não entrou naquele modo de cruzar bolas na área o tempo todo. Tentava trabalhar a bola, mas estava com muita dificuldade. Eu acho que o Sport precisa se preparar melhor para enfrentar times que têm uma defesa muito forte da Série A, no caso Vitória, né? O Vitória é um time da Série A que é muito bem treinado, defensivamente foi um time que não deu oportunidades para o Sport. Então, assim, o Sport precisa criar alternativas, ter mais mobilidade para envolver esses adversários e conseguir criar as melhores chances. Então, o que eu achei? Eu achei que o jogo, o Sport, apesar das duas únicas chances de gols, né, que o Vitória teve no primeiro e no segundo tempo, e o Sport tendo também uma chance no primeiro e no segundo tempo, pelo volume o Sport foi melhor, mas nada de absurdo. Eu não considero que o Sport jogou bem, por exemplo. O Sport jogou uma partida razoável. O Vitória, para mim, tirando essas duas chances aí criadas, não fez um bom jogo também. Foi um jogo muito pobre tecnicamente, mas que o Sport, que é o tema aqui do nosso canal, o assunto principal do canal, precisa evoluir bastante para enfrentar melhor esses times de Série A. Já pegou 2 times de Série A nessa temporada e perdeu os 2 jogos, perdeu para o Fortaleza, perdeu para o Vitória, mas eu não tenho clima nenhum de terra arrasada. Uma derrota acontece, não vai jogar bem todos os jogos. Eu acho que Pepa, ele poupou muitos titulares aí por conta da parte física. Se não tivesse essa situação com paciência, nem com Pablo, eu acredito que o time seria o mais próximo do ideal. Também a gente não tem acesso aos boletins ali fisiológicos para saber se Lucas Lima está perto de se contundir, se Sérgio Oliveira está perto de se contundir, se Chico está perto de se contundir. Então eu confio na comissão técnica, eu acho que eles tomaram a melhor decisão e o Sport perdeu. Agora é juntar os cacos aí, se preparar melhor para pegar o Retrô, tentar vencer esse primeiro jogo com alguma folga para poupar o time na semana que vem, no segundo jogo. Eu faria isso. Se o Sport vence bem o Retrô sábado, eu colocaria um time alternativo na quarta-feira, a data do segundo jogo,
para ir pro Morumbi enfrentar o São Paulo na estreia da Série A com o time todo 100% fisicamente e com os jogadores que a gente conhece, baseado no que Pepa vem fazendo nos últimos jogos. Então é isso, essa foi minha visão do jogo Vitória 1, Sport 0. O Vitória assume a liderança, o Sport cai para a segunda colocação e não depende mais dele para conseguir uma primeira classificação geral, por exemplo, que seria muito importante visando aí as fases finais da competição regional. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui pelo Esporte Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain.